continuando, por que não dizer que essas pessoas, elas, gente, não interessa, certo? Você vai chegar na casa dessas pessoas e você vai ver crianças, sim, que só tem 3 refeições. E os pais estão bebendo a sua cachaça, comendo um tira-gosto, dançando. Os pais estão em momentos de viver uma realidade que não é deles. É isso que a bebida, a droga faz. Ela faz a gente viver um bem-estar que a gente não conseguiria de outra forma. Aí você pode dizer, não, Deus, não vem. A gente consegue ter bem-estar correndo, praticando atividade física. A gente está falando de pessoas que trabalham a semana inteira. Em geral, são sedentárias, nem entendem a importância da atividade física na vida. E fora tudo isso, tem ali um finalzinho de semana e quer viver, sim, momentos de vida que não são tão reais, que tira, que transcende, que faz a pessoa, por um momento, se sentir menos pobre, menos doente, menos sobrecarregado, menos infeliz, menos injustiçado, enfim. Então, eu não condeno de forma nenhuma. E brinco. Às vezes eu vejo nos jornais, final de dia, algumas imagens feitas no metrô, aquele pessoal largando. Eu já estou em casa de banho tomada, sentada no sofá, geralmente ou comendo, né? Ou já jantando e escutando a TV, ou já tendo jantado, já sentada no sofá ali, só fazendo hora de digestão, jogando conversa fora com a família. Mas essas pessoas estão ali no metrô para voltar para casa, o metrô cheio, todo mundo com esse espírito carregado. Eu tô cansado, eu sou injustiçado, ai que vida sem sentido. Essa pessoa tem mesmo que tomar a cervejinha quando chega em casa. Senão, o que é que ela tá fazendo da vida? Entendeu o que eu tô falando? Eu não tô dizendo que essa pessoa tem que beber. Eu tô dizendo que essa pessoa tem que arranjar um jeito de transcender essa realidade dela. Senão ela não aguenta, como muitos não aguentam. Né? Senão ela se entrega, como muitos se entregam. E aí, é isso. Alguns perdem totalmente a perspectiva de vida, e a perspectiva de vida vira ter um emprego que pague as contas da casa. Não é viajar no final de semana, trocar de carro, ter aquele tênis, todo Natal, Ano Novo com roupinha nova. Não. Trocar de celular, ter aquele computador, ter aquele celular. Enfim, não é isso. Porque essas são as expectativas de pessoas que sabem que trabalham para pagar as contas e para sonhar. A maior parte da população não funciona desse jeito. Não consegue funcionar desse jeito. Ela trabalha para tentar pagar as contas. Tentar. É assim que funciona. É para ainda fazer um bico de repente no final de semana, que seria tempo que teria livre, para, como a gente chama, inteirar a feira, para conseguir pagar a conta de energia que está atrasada. Muita gente vive assim, gente, pagando uma conta, fica uma dentro e outra paga. Que é só para livrar mesmo a possibilidade de ter energia cortada. Tá? Essa é a realidade da maior parte das pessoas. Por mais que a gente seja alienado e viva numa bolha, essa é a realidade da maior parte das pessoas. E aí, no contexto de que eu considero que muita gente vive doente, psicologicamente doente, que a nossa vida, a vida que a gente tem vivido aqui na Terra, é doentia. Doentia. A gente perdeu totalmente a noção de valores, do
que é sua função, o seu papel dentro da família, no trabalho. A gente está perdendo a fé de que a gente vai estar vivo, né? Daqui a 1, 2 anos, porque a pandemia também trouxe eu entendo isso, essa efemeridade, eu tenho que viver hoje, porque eu não sei como é meu amanhã. E isso vem na contramão de uma fase muito ansiosa. E na ansiedade a gente vive o futuro, ou medo, né, do futuro. Ai, meu Deus, será que amanhã eu vou conseguir fazer isso? Depois de amanhã, que é sexta-feira, eu tenho isso, aquilo. A pandemia, ela fez, opa, vem pra cá. Você tá vivo hoje, você tá sem Covid hoje, e viva hoje. Eu acho que a gente saiu dessa pandemia pensando desse jeito. Não, minha gente. Porque o ansioso, os mecanismos de funcionamento da mente humana, né? Eu entendo que é algo muito complexo. Aí é que a gente entra em crise. Quando a gente é ansioso, a gente vive o futuro. A gente vive a ideia de que a gente tem que produzir 24 horas por dia. Qualquer tempo livre é desperdício de tempo. Eu tenho que ter o melhor carro, meus filhos têm que estudar no melhor colégio. Lá no meu trabalho, ninguém estuda num colégio inferior a esse. Eu não vou ser a única que vou colocar um filho num colégio inferior a esse. Enfim, a gente começa a entrar nessa paranoia. E na ansiedade a gente entra na coisa do medo. O medo de adoecer, o medo de morrer, o medo de perder, o medo de não dar conta, o medo de não agradar, o medo de não ser o melhor, o medo de fazer algo errado. Medo. Medo de a gente no processo de ansiedade. E aí várias formas de ansiedade, né? Tem gente que é ansioso, que é daquele nível de eu estou sofrendo com o que vai acontecer daqui a 5 anos. E tem gente que é ansioso de tal forma que é apenas um traço da personalidade. Não, eu sou ansiosa, se você me disser que fulano, eu tenho que conversar contigo amanhã, isso me angustia, mas tipo, eu fico angustiada, mas eu durmo como, eu não tenho palpitação, não. Eu queria que você me dissesse agora. Mas se você não está querendo me dizer agora, isso não muda a minha vida, né? E tem aquela pessoa que ela já está no nível de ansiedade, que ela cria situações na cabeça. Então, uma pessoa para de mandar mensagem para ela, demora para responder e ela já pensa: meu Deus, será que eu falei alguma coisa que essa pessoa não gostou? O que será que aconteceu que essa pessoa está estranha? Será que eu devia ter perguntado se ela está passando por alguma dificuldade? Estou ansioso. Ele não consegue. Ele tem empatia, tem. A gente é muito empático, mas a gente não consegue muitas vezes sair da nossa zona de sofrimento, que não é nem zona de conforto, é zona de sofrimento. Que é sofrer as nossas feridas. A gente vive arrancando as casquinhas e sentindo a dor dessas feridas. Então, às vezes a gente deixa passar batido mesmo. Porque a gente tá sentindo doer, tá sentindo arder, e nesse momento é difícil de olhar se os outros estão passando dificuldade. E você começa a entrar numa paranoia, aí você começa a criar situações na sua cabeça. Será que essa pessoa achou que quando eu falei aquilo foi com ela? Será que essa pessoa acha que eu não gosto dela? Que eu não a considero? E parte do meu início de processo de ansiedade aconteceu assim. Então, como eu disse, eu vivo meu segundo casamento. E eu saí do meu primeiro relacionamento muito perturbada. Muito perturbada. Visivelmente perturbada, Daisy, não. Eu era uma pessoa que não era visivelmente perturbada. Eu sempre tive uma aparência de uma pessoa muito equilibrada, engraçada, extrovertida, que lidava bem com as dificuldades da vida, prática, forte.
Eu chorava dentro de casa, mas eu não deixava ninguém me ver chorando. Eu lembro que na infância, eu era criança muito chorando. Muito chorando. E aí a minha mãe dizia, tudo que você chora. Eu sou muito sensível. Pare de chorar porque não é com você. Como se, né, a gente chorasse se a gente sentisse uma dor física ou se fosse uma dor ocasionada por outra pessoa. Não, gente. Existem as dores emocionais. Frustrar os meus pais me gerava dores emocionais. Então, quando a minha mãe ou meu pai dizia, não acredito que você fez isso. Ai, você não tem, tudo te dá razão. Por isso que eu faço. Sabe? Ou alguma coisa assim, você é estragada. Você é preguiçosa. Coisas que falam, gente. Falam, né? Não estou falando de um contexto de uma vida familiar, conturbada, onde havia violência. Não, gente, estou falando daquela coisa do tipo, vai ali comprar o pão, você agora, tudo que eu passo, você não faz nada. Bom, isso foi comigo. Perceber que eu frustrei minha mãe, meu pai, meu irmão, muitas vezes. Se dissesse que estou decepcionada, eu jamais imaginei que você faria isso. É impressionante como isso me feria de um jeito. É que eu não precisava apanhar para chorar. Eu chorava sempre que eu percebia que eu tinha decepcionado alguém. Então, decepcionar qualquer pessoa era motivo de sofrimento para mim. Em nenhum momento o choro era de, como é que eu posso dizer? O choro não era pra barganhar nada. Não, o choro muitas vezes era no quarto, no banheiro, pra ninguém ver. Vinha um pouco de, lógico, na adolescência a gente é tomado por uma onda de ira, de revolta, que a gente começa a pensar, é porque não gosta de mim, não entende, é porque eu faço tudo e me chamam de egoísta, eles são as pessoas mais importantes da minha vida, mesmo assim eu sou egoísta, isso não é justo, porque eu penso neles, no bem-estar deles 24 horas, eu quero ser alguém na vida, para ajudar eles, minha vida, tudo que eu tenho, que eu faço é por eles e porque me chamam de egoísta, de preguiçosa. Enfim, a crise de toda adolescente. Fora tudo isso, tinham as crises, que também acredito, né? Que é toda adolescente, as crises de baixa autoestima. Eu tento fazer diferente no meu ambiente familiar. Mas no ambiente familiar, enquanto criança, não necessariamente a partir dos meus pais, minhas tias, enfim, primas, existia sempre a comparação. Fulaninha, eu, é magrinha, meu Deus, tia, não tem perna, não tem bunda. Meu Deus, só tem cabelo, assim, cabelão grande. Enfim. E quando tá virando mocinha, tá virando mocinha, mas as pessoas constrangem, né, gente, né? Porque as pessoas não entendem, isso também é um processo meu hoje, de não viver dando nota ao corpo de ninguém. As pessoas chegam e o bom dia delas tá com peitinho. Tá com a mãozinha, né? Oh, meu Deus, tá me dando gosto, tá deixando de ser criança. Podia ter me feito nos piores dias da minha vida, porque eu senti que eu estava decepcionando minha mãe. Foi assim que eu senti. Porque ela foi tomada de uma tristeza, né, aquela transição. Era uma criança, era uma mulher, uma moça. Não sei o que é que passa na cabeça de uma mãe de menina, graças a Deus. Espero não entender isso nunca. Eu não quero ter menina. Tenho 2 meninos e quero ter encerrado. Porque
Mesmo você queria entender o que é que passa na cabeça. Uma mãe que vê uma criança menstruar e acha que aquilo é um divisor de águas na vida da criança. E faz aquele dia horrível. Horrível essa sensação que vem assim. Na maioria das vezes. Eu lembro que no dia que eu menstruei, eu passei uma parte aqui no quarto. E eu morava numa cidade onde eu tinha fios próximos, as pessoas costumavam ir na minha casa. E nesse dia, todo mundo que chegava lá em casa, eu me trancava no quarto, porque eu não queria ver manhã dando aquela notícia. Parece que, sabe, velar você, né? Era o seu velório, você vivo assistindo o seu velório. Era essa a minha sensação. Então, eu já tive essa crise do ser moça, ser mulher, não é bom, não é legal, é triste. Porque se até agora eu era uma criança, e só agora parece que o gênero existe. Uma moça. E isso se torna de uma tristeza, de uma melancolia. Você faz, caramba, por quê? Porque a partir de agora vai ser essa infelicidade. E aí, outra coisa, né? O manejo, de como a gente, né? Como faz manejo isso. Você começa a empurrar se você andar com menino. Qualquer menino, qualquer amigo seu, você vai também, é o seu namorado. Você vai pedir muito amigos. Sempre gostei de conversar e de ter amigos mais do que amigas. Então, meus melhores amigos eram os meus primos, os meninos, sabe? E na escola eu sempre tinha um melhor amigo, que geralmente era homem. E assim foi na adolescência, na vida adulta. Por mais que eu tivesse amigas, eu gostava muito de estar com os meus amigos. E aí, vai ter um trabalho da escola. Vai fazer com quem? Com fulaninho. Você e fulaninho? Sei não. As pessoas começam a arranjar namoradinhos pra você. Você só é amigo. Você gosta de carinha como amigo, como irmão. Sabe aquela coisa de brincar um com o outro, de tecnologia? Você não se veste bem para aquela pessoa, não, cara. Você é o seu amigo. É a pessoa que você pode ser quem você é. E tipo, não adianta, só assim. Tira a remela. E assim eram os meus amigos. Mas meu pai sempre pediu o telefone pra casa, era a voz de menino, né? Quem é esse menino? Não sei o que. Bom. E eu não via isso com meu irmão, pai. Acho que ele não passou por isso. De estar o tempo inteiro tendo que explicar porque estava fazendo trabalho com a menina e não com o menino. Enfim. Nasci, cresci nesse contexto machista. Então, entrei num relacionamento muito sério. Era um relacionamento ruim, na maior parte das vezes. Mas eu gostava da pessoa, né? Não posso dizer que amava, porque era uma relação doentia, era uma dependência emocional. Era um relacionamento tóxico. Também não vou entrar no mérito de como se a pessoa fosse ruim pra mim, não. Eu me coloquei num lugar ruim e essa pessoa fez o papel dela, de ser tóxico pra mim. Como eu achava que eu não era bonita, legal, inteligente e extrovertida, interessante o suficiente para ter outros carinhas, né? Nos pouquíssimos relacionamentos que eu tive, eu pensava, eu tenho sorte dessa pessoa ter gostado de mim. Então, por que não? Eu não vou fazer o que ele está me pedindo, que é parar de falar com os meus amigos homens. Então por que não? Que eu não vou fazer o que ele está me pedindo, que é avisar toda vez que eu sair de casa. Certo? Por que não? E por que não? Porque me coloquei nesse lugar, existia uma dependência financeira, existia interferências familiares. Bom, eu engravidei,
E sim, eu quis que aquilo desse certo porque meu pai vivia muito fora de casa. Ele trabalhava muito fora de casa. Então eu passava às vezes meses sem ver meu pai, ele vinha pra casa, passava uma semana, passava meses fora novamente. Eu cheguei a passar 6 meses inteiros sem ver meu pai. Ele trabalhava num estado lá da Zona Norte. E aí, eu tinha isso na minha cabeça, eu não quero que meu filho não veja o pai. Que era uma das coisas na minha infância que me incomodava. Os amigos dos meus amigos iam buscar eles na escola. Quem sempre me pegava na escola era minha mãe. Quem sempre estava nas reuniões era minha mãe. Ninguém nem conhecia meu pai. Né? Eu me lembro uma vez uma diretora dizer: eu queria conhecer seu pai, chamando de pai da escola que eu não conheço. Assim, o pai viajava muito. E o tempo que eu estava em casa era realmente pouquíssimo. Muito pouco. Então, isso era uma coisa que eu engajava nos meus amigos. Eu queria que meu pai fosse uma figura presente, para dizer: hoje eu falo com meu pai, amanhã eu pedi, vou pedir pro meu pai. Não, ver meu pai é um evento. A casa se preparava para ver meu pai. A gente passava meses sem ver ele, e a gente vivia, e a gente mudava o nosso modo de viver para receber meu pai, porque meu pai era uma visita na nossa casa. Então, era a época de fazer comidas diferentes. Era a época que a gente estava para se comportar muito, afinal de contas, muito, sabe? Trabalhou muito. Os meses todos fora de casa. A gente respeitava o cliente, porque ele está deitado, ele está dormindo. Deixa ele, porque durante todos esses meses ele estava dormindo dentro do caminhão, ou no posto de gasolina, sabe? Fazendo comida, improvisando numa cozinha, com um fogão de uma boca, dentro de um baú, de um caminhão baú. Aí a gente criou na gente essa proteção do meu pai. Então, mesmo quando ele estava em casa, a gente respeitava todos os momentos dele. Ele saía para encontrar os amigos, a gente sentia falta. A gente queria dizer que não, fica em casa, que a gente tá saudável, mas a gente respeitava, porque no final de contas, ele agora está na casa dele. Enfim, é como alguém que vive, trabalha embarcado e vem passar o final de semana em casa. E depois ele volta para aquela embarcação, para aquela, enfim, para aquela vida reclusa. E assim, eu optei por ficar nesse relacionamento, para criar meu filho com essa pessoa. Éramos muito jovens, muito imaturos. Eu já tinha crise de ansiedade, então eu tinha medo de perder. E essa pessoa, ela talvez enxergou em mim esse traço de que eu era alguém que tinha medo de perder ela. Que de alguma forma, naquele momento, então, naquele momento, 18 anos, voltando para a faculdade, morando numa cidade onde eu não tinha família, nem ele, eu só tinha ele. Então, essa pessoa enxergou essa dependência. E eu deixei que essa pessoa usasse dessa dependência para me manipular, para algumas vezes essa pessoa dizer: você tá gorda, barriguinha. Depois que tu teve filho, o peito tá assim. Até o ponto de ver essa pessoa, ela gostava, ela achava engraçado brincar comigo da seguinte forma. Passava uma determinada cantora na TV que estava basicamente seminua. E ele já tinha, possivelmente, reconhecido em mim essa baixa autoestima. Embora todo mundo dissesse que eu era linda para ele. Mas eu não me via assim. E aí, ele parava na frente da TV e ele chegava a fazer, como é que eu posso dizer, movimentos na boca, assim, de que tá... Sabe quando você tem vontade de
comer alguma coisa, você não enche água na boca, né? Então, eu lembro dessa cena, foi muito marcante pra mim, de fazer, eita bicha boa, caramba, como aquilo doía, sabe? Vamos tirar um dia, vamos pra praia, não sei o que, não sei o que. Que é isso, perto da linha do biquíni? Uma área mais escurinha. Isso é feio, hein? E ele fez isso. Uma mímica facial de nojo, né? Isso acabou meu dia. E, fora isso, tinha outras situações do tipo... Era uma pessoa que, por ter um pouco de dinheiro, era assediado pelas próprias funcionárias, pelas próprias clientes, e se divertia com isso. Principalmente fosse na minha frente. E isso me fazia muito mal. Isso me fazia muito, muito, muito mal. E quando eu chamava para dizer que aquilo estava errado, que eu não suportava mais isso, essa pessoa fazia, virava o jogo de tal forma que é como se deixa de ser problemática. Menina, deixa de ser. Ai, como tá difícil. Ai, como tu cansa. Ai, que saco tá dentro de casa e ficar escutando essas tuas conversas, essas tuas besteiras. Era assim. E isso, fora isso, tinha situações onde estava tudo bem e eu começava a sentir uma angústia de que não estava tudo bem, não estava tudo bem, não estava tudo bem. E eu me sentia preterida, eu sentia que a família dele soltava indiretas para mim, achava que ele era muito bom para mim. E isso estava muito, muito no discurso deles. Achavam um absurdo o fato de que eu não quis parar de estudar, parar a faculdade, para ir ajudar ele no comércio dele. Então fizeram daquilo um mundinho deles. Eu não participava. Então, sempre que eu ia nesse comércio, eu não era a patroa, nem para os funcionários. Eu era a dependente financeira do dono do comércio. Então todo mundo se sentia muito à vontade, os funcionários, de dizer: é o que vai levar? Não, ele pediu para passar no caixa. Coisas desse tipo. Enfim. E aí, eu não larguei a faculdade, mas tive várias crises, assim. Já tive crises de depressão, de passar 5 dias sem botar os pés na faculdade e depois dizer que estava doente. Meu filho estava doente, eu não tinha como ir porque eu não conseguia sair de casa. Mas terminei a faculdade e sempre fui uma ótima aluna. Ótima. Lembro de uma única vez que eu perdi uma prova. Também por causa de brigas no dia anterior que me fizeram entrar em crise. E eu chorava copiosamente, de forma que os vizinhos escutavam o meu choro, aquele choro desesperado, né? Ele sempre tinha o carro dele, ele batia a porta, ia para qualquer lugar, nunca soube para onde. Eu ficava em casa e sentindo que eu tinha que tentar novamente porque eu tinha meu filho, isso era injusto com ele, olha o que eu estava fazendo com o ambiente doméstico do meu filho, olha o que meu filho estava sendo obrigado a ver, me ver chorando, me ver sofrendo. E aí, bom, dentro do relacionamento, eu tive vezes de ter vontade de pular de um carro em movimento com essa pessoa. Tive. E, enfim, me sentia a pior pessoa do mundo, mas eu não dizia nem a amigos, nem a família. Para os meus amigos e para minha família eu era feliz no meu casamento, meu marido era ótimo para mim. Por quê? Porque eu não queria ninguém falando mal, nem que ninguém me estimulasse a sair desse relacionamento. Logo, eu não contava as coisas que aconteciam de ruim. Até que começou a ficar notório que era um relacionamento ruim para ambas as partes. No Natal, estávamos na mesma cidade, mas a gente sempre se dividia. Eu com os meus pais, eles com os pais dele, e o nosso filho se dividia, Natal comigo ou Ano Novo com ele.
Estamos casados, mesmo estando casados, tá? Não estávamos juntos, não ficávamos na mesma casa. Quando íamos para o interior, onde os dois, né, as nossas duas famílias moravam, cada um ficava na casa dos seus pais. E assim a gente viveu. Até que chegou um ponto que eu comecei a trabalhar. E sim, a dependência financeira era um dos fatores que me mantinha naquele relacionamento. E eu comecei a ver que eu varava a madrugada fazendo contas se eu tinha como me separar. Porque eu não aguentava mais. E as contas não fechavam. E isso me fazia continuar. Até que chegou um ponto que a pessoa conseguiu acabar com o sentimento. Qualquer sentimento. A admiração, a vontade de dar certo. E quando eu percebi isso, na minha cabeça, eu trabalhava já assim. Então eu passei quase um ano trabalhando na minha cabeça todos os dias assim. Então eu não queria conversar mais com essa pessoa, porque eu não quero manter contato. Eu não quero alimentar minha deficiência por essa pessoa mais. E meu trabalho foi se tornando realmente me desprender de qualquer sentimento com essa pessoa. Então eu reforçava e eu pensava 24 horas das coisas comigo. Pronto, foca nisso. Essa pessoa não vai mudar. Essa pessoa não lhe faz bem. E você vai sair disso sem gostar. Você vai sair sofrendo não. Você não vai ficar na merda não. Sofrendo. Não. Você vai sair por cima. E aí você lembrou disso que não estava dando mais. E não estava dando mais na expressão. Só queria que ele respeitasse o meu espaço, mas ele achasse que devia ficar dentro de casa ainda esse espaço, porque realmente não tinha outra pessoa, não tinha intenção de outra pessoa. Ele podia ficar em casa, adiantado, mas eu não era esposa dele, não era nada dele. Éramos os pais de fulaninho. E aí ele topou isso. Ficou de boa, cada um num quarto. A gente mal se falava. Eu chegava, já estava dormindo, aí ele saiu, ainda estava dormindo. E muitas vezes fazia questão de não me encontrar. Fazia de tudo pra dormir antes dele chegar, se fosse caso, enfim, pra gente não se encontrar. Só que vai passando e um mês depois eu fui vendo que eu estava mantendo aquilo para ter um nível de conforto X, que era um nível de conforto que ele era capaz de lidar ainda estando dentro de casa. Mas que isso não valia a pena. Não valia a pena, porque duas pessoas na mesma casa, se elas têm um filho, enfim, se já houve sentimento, não faz sentido estar separado e estar na mesma casa. Por quê? Isso pode alimentar no outro, seja só em você ou só no outro, a esperança. Isso pode ser pior para a criança, porque a criança não vê os pais como amigos ou namorados, e sim como dois estranhos que dividem uma casa. E pensei, eu estou disposta a viver com o que eu posso pagar. Não tem problema, eu só não quero viver mais assim. Eu abro mão disso, só não quero mais viver assim. E aí essa pessoa foi embora. Só que essa pessoa depois me disse, com todas as letras, que na verdade achava que não ia, que isso nunca ia acabar. Porque eu nunca ia conseguir acabar isso. Que eu não tinha essa força. E por mais que nas nossas conversas eu dissesse, o sentimento não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo, não é mais o mesmo. Às vezes eu dizia, você acha que isso não está acabando, mas está. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Mesmo assim, essa pessoa não me levava a sério. Porque eu era tão dependente emocionalmente que ele imaginava, não, ela está falando isso da boca para fora. Porque quando eu arrumo as minhas malas e saio, ela se desespera. Ela manda eu voltar e ela chama, ela quer conversar. Ela quer refazer a família. Por que agora ela está me dizendo isso? Então, mesmo fora de casa, ele achava que a gente ainda
tinha chance. E estava massa, porque ele estava na casa de uma irmã, de repente estava se sentindo solteiro para fazer coisas que não sei se fazia durante o casamento, mas se sentindo pelo menos menos culpado, ia voltar. Até que eu comecei a querer determinadas regras. E uma delas era: você precisa me avisar quando vai pegar o menino, porque eu me organizo para sair e tal, e tal, e tal. E nesse inteirinho, já quase um mês da saída de casa, né? Eu tinha um colega de trabalho, que eu nunca tive nada com ele, nunca tive interesse, uma pessoa super gente boa, estudiosa, bererê, barará. Mas enfim, nunca houve interesse. Mas aí eu fui e comecei a ter mais contato com essa pessoa pelo telefone, não era nem pessoalmente. Pessoalmente, nunca, até então, a gente nunca tinha tido grandes vínculos. Dava plantão junto, era legal, era gente boa, mas nada mais que isso. Não era uma pessoa que ficava em cima de mim, nem eu me insinuava, certo? Não era. Não era cogitada nenhum pro outro, até causou muita estranheza. Mas aí eu eu olhei e disse: caramba, essa pessoa me trata bem, essa pessoa é estudiosa, essa pessoa todo dia me dá bom dia, essa pessoa é educada, eu não vejo ele de chamadinha, então nenhum. E aquilo foi chegando na gente, não, de tanto, né, meio assim, todo dia, tem mais amigos, e sabe, pensam junto, isso foi pra sempre, né? De conversar mais, de brincar mais um com o outro, de receber o bom dia quando fazer falta, quando não tinha. Bom, e a gente se apaixonou nesse contexto sem se ver, porque eu estava de férias. Então eu me apaixonei por um colega de trabalho sem ser visualmente. Tanto que às vezes eu ficava preocupada. Como vai ser quando eu ver essa pessoa? Porque eu tô apaixonada por essa pessoa do telefone. Conversa comigo. Eu não estou apaixonada por meu amigo do trabalho. Eu não consigo nem imaginar. Às vezes parecia que eram pessoas diferentes. Enfim. Mas aí foi e deu certo e tudo bem. Né? Bom, mas aí é um relacionamento bom até hoje. Somos casados e obviamente temos nossas dificuldades. Ninguém tem uma vida complicada, mas nossos amigos sempre dizem que é um casamento que eles veem como modelo. Somos padrinhos de casamento na maioria dos nossos amigos. A gente tem a preocupação de passar para os nossos filhos a ideia de que é possível se amar e ser como namorado, e respeitar, e tratar bem, e ser carinhoso dentro do casamento, mesmo nas dificuldades. Quando a gente escuta, a gente tem a preocupação de não terminar o dia mal um com o outro, a gente tem um compromisso de fazer o outro, de ser feliz com o outro, de fazer o outro feliz. E de que isso seja para sempre. E assim optamos por ter outro filho. Né? E, de fato, eu tinha algumas crises de ansiedade, algumas inseguranças, e isso era muito ruim, porque, como ele mesmo diz, ele sempre deu o melhor. Ele nunca quis, por exemplo, que eu sentisse ciúmes dele. Porque ele nunca quis despertar em mim nenhum sentimento de insegurança que pudesse me afastar dele. E, mesmo assim, eu tinha inseguranças e eu não sabia controlar isso. Né?
E aí eu achava que ele estava mudando comigo e eu chorava, eu me desesperava e ele não entendia por que isso acontecia. Até que a gente chegou numa fase de completa lua de mel, acho que com uns 5 anos de relacionamento. A gente decidiu viajar e a gente decidiu ter outro filho. E a gravidez super esperada, super desejada. Ninguém sabia, a gente combinou tudo, a gente ficou tentando e a gente não contava a ninguém, e enfim. E aí eu engravidei nessa fase. E eu lembro que especificamente do 3º ao 5º ano do nosso relacionamento, era muito massa, uma sensação que eu sentia. E era diária, que era assim, caramba, como eu sou feliz, meu Deus do céu, como eu sou feliz. Sério. Era deitar na cama e dizer, meu Deus, que vida linda. Obrigada, obrigada, obrigada. E isso foi acontecendo. E aí eu tive meu filho. A gravidez, os hormônios, né, na gestação já deram uma baqueada no meu humor. Eu fiquei muito pesada, eu tinha dores na coluna, mas era muito bom. Aí veio o puerpério, foi muito difícil, como é a grande maioria das vezes. Foi muito difícil. Eu tive dificuldade para amamentar de novo. A amamentação foi muito difícil. As pessoas ao meu redor romantizando. Eu quero ver na hora que você estiver amamentando. Eu sentia muita dor e eu me sentia a pior mãe do mundo, né? Porque eu não conseguia ter prazer em amamentar. Mas eu tive fases muito boas com o meu filho pequenininho, onde só eu cuidava dele. Eu fazia tudo, eu dava o banho, eu dormia do ladinho, cuidava das coisinhas, passava o dia durante a licença maternidade vivendo para ele e pro irmão, viver os dois juntos, de tirar foto, mandar pro meu marido, aquela coisa bonita. E aí veio, meu marido tinha um sonho de fazer um determinado concurso. E aí ele passou nesse concurso e ele foi trabalhar nisso e naquela fase inicial ele descobriu um câncer de apêndice. E assim, a descoberta foi, ele começou a ter febre, e a gente estava na melhor fase da gente. Era um salário muito bom pra gente, e a gente cheio de planos, e a gente vai comprar apartamento, a gente vai isso, os meninos vão pra Disney, uma coisa bem louca mesmo, assim. E aí, ele um dia estava em casa, sentiu uma dor de barriga, comentou comigo, tá doendo, mas eu sempre achei homem, de maneira geral, mole pra dor, né? Então eu não dei muita atenção à queixa da dor, mas aí veio a febre, isso no mesmo dia. Aí então eu disse, não, vamos para emergência. E quando chegou lá, eu achei que fosse um apendicite. O cirurgião veio, pôs a mão, fez a descompressão, ele sentiu aquela dor intensa, foi pro tramal, foi pra morfina, era muita dor. E eu já tinha trabalhado em mim, apendicite. Mas sendo da área, achei aquilo lá, fazer cirurgia, enfim. Já pensando somente no pós-operatório, caramba, que pena, mas que bom que a gente tem um plano de saúde, já resolveram, descobriram o que é. Manda para a tomografia chega e eu comecei a ver um movimento entre os médicos nesse hospital, um movimento atípico. Debatendo a tomografia, não gostei da imagem, mererê, barará, e eu de olho. E meu marido sem ter nenhuma noção disso, nenhuma. Ele já estava num nível de dor que ele queria ficar parado num canto, não queria se mexer muito. E paradinho ali, ele não queria sentir dor. Ele começou a, na verdade, entrar em sepse. Hoje eu acredito que foi isso, certo? Então eu acho que ele até deu uma rebaixada do nível de consciência, a morfina dá, né, uma chumbada. Ele não percebeu esse movimento.
Mas aí o cirurgião disse, ó, é um apendicite, amanhã, 7 horas da manhã, coloca em sala, beriri barará. E eu conheço muitos cirurgiões, mas esse cirurgião especificamente eu não conhecia. Achei estranho não conhecê-lo. Porque eu trabalhei no hospital e eu conhecia muitos cirurgiões de fato, principalmente cirurgiões gerais. Mas aí o que me preocupou, veio a tomo, uma médica me chamou assim no canto, vem aqui e disse, ó, a gente viu uma imagem aqui que provavelmente é um tumor na bexiga. Naquela hora, eu adormeci meu corpo. Aquela sensação de que o sangue foi pro pé, eu vou desmaiar a qualquer momento, eu vou vomitar. Eu senti, não existia um diagnóstico fechado. Ah, vamos mandar para um tomo com contraste agora, pra gente entender. Mas ali eu entendi que não era uma apendicite só. E eu entendi que era um diagnóstico mais complicado. E eu tive medo porque ela falou na bexiga. E eu sei que abordagens, tumores de bexiga tem um prognóstico ruim, né? Mas eu tive que segurar a onda para ele não perceber. Ok. Ó, você vai para tomografia com contraste, eles querem ver melhor, não sei o que, beleza. Ele já estava muito sonolento. E aí a tomo com contraste veio e confirmou. Ó, e vai ser difícil, vai ter que abordar alça intestinal, é muito próximo da bexiga. Ele já vai entrar com antibiótico, porque ele já fez uma infecção urinária pela presença de tumor. E talvez tenha uma colostomia, não sei o que, não tem que ver se tem metástase. Bem, foi o pior dia da minha vida. Pior dia da minha vida. E dali eu já comecei a ligar para médicos que eu conhecia. Mandava a imagem da tomo, mandava laudo, ó, vê só, pelo amor de Deus me ajuda. E eu não conheço esse tipo de cirurgião. E eu preciso que uma pessoa mais experiente veja isso. Eu não consigo imaginar uma colostomia. Ele vai se sentir, isso é impactante, ele não tem noção. E beleza, lá, e passei 24 horas movimentando pessoas conhecidas. Até que um dos conhecidos disse não, quem vai operar ele esse ano. Um cirurgião muito bom, competente, experiente, cauteloso. Essa pessoa chegou no hospital, falou comigo, a gente vai operar, tá? E eu não sei como é que vai ser, mas pode ser que precise deixar uma colostomia, vai para biópsia, mas tem todas as características. E eu perguntei para essa pessoa, eu digo a ele, como é que eu digo? Qual é o prognóstico? Ele disse, eu não sei, porque a gente só sabe quando abre. E um diagnóstico a gente só fecha com a biópsia, que vai demorar aí por volta de 15 a 20 dias. Também foram os piores 15 a 20 dias. E eu, minha sogra foi pro hospital, ficava com ele, eu ia para casa. E lembro assim, de chegar em casa, olhar pro meu pequeno, olhar pro meu maior, que foi criado por ele também, e pensar, lascou. O melhor pai do mundo. E meus filhos vão perder. E eu lembro assim, exatamente de um dia que eu estava muito estressada no hospital, porque o meu marido não queria que passasse uma sonda nele, e ele vomitava muito. E chegou uma hora que eu disse, você vai ter que fazer, você quer ir pra UTI, assim, sabe quando você tá tão nervoso que você desconta na pessoa errada? E nesse dia minha sogra disse, filha, vai pra casa, você precisa descansar, você tá muito cansada. Você tá aqui desde tal dia, beriri barará. E aí eu fui pra casa. Nesse dia eu lembro de ter deitado no chão do meu quarto. Eu senti assim, no chão do quarto, na minha bochecha. Chorar, pedindo a Deus, não tira ele de mim. E o medo de perder ele passou agora a reativar dentro de mim o medo.
eu vivia com ele, mas eu não tinha. Eu tinha a certeza de que a gente estava bem e que a gente ia viver a vida toda juntos. Então, em algum momento da minha vida, a minha ansiedade foi super controlada. Nos momentos de crise eu tinha medo de perder ele, mas perder para alguém mais interessante, com menos problemas, menos difícil de lidar, sabe? Essas coisas. Não era de perder, morrer. Mas aí, a partir dessa doença, eu passei a viver com medo de perder. E olhe que, apesar de, aparentemente, né, inicialmente, o prognóstico não era dos melhores, não se sabia bem o que era, como era, se ia fazer químio, se não ia. Esse concurso, certo? E eu boto entre aspas porque é uma situação bem específica. Esse concurso abriu um processo judicial e conseguiu tirar ele, desincorporar ele do cargo dele, por causa do câncer. Então, começou também um processo de muita revolta dentro de mim, dessa impunidade, dessa injustiça que estava sendo feita com ele. Então, não bastasse ter um diagnóstico desse, ele estava perdendo um sonho dele, que ele conquistou, com todo o mérito, ele estava perdendo. E veio aí quase 2 anos de briga judicial que não deu em nada. Ele perdeu isso, ok? Mas aquilo que parecia ser muito ruim, depois foi mostrando que não era tão ruim assim. Aí a gente vê a mão de Deus nas coisas. O tumor foi tirado e quando foram olhar, basicamente o tumor era encapsulado. Ele não tinha tocado em nenhuma outra parte. Não existia metástase. Enfim, não tinha... Ele não precisou fazer químio. Ele não precisava fazer rádio. Ele precisa fazer um acompanhamento. Existe sim a chance de ter recidiva, mas quando a gente foi conversar com um oncologista, outra pessoa maravilhosa, esse cara disse: olha, eu tenho um amigo que teve esse mesmo câncer, inclusive o dele não era no estágio do seu, tinha metástase e tal. Há 30 anos ele está aí vivendo, faz acompanhamento, precisou fazer uma única abordagem nesses 30 anos, mas é uma pessoa que não parou a vida e ele não vive com esse diagnóstico. Ele vive se cuidando, entendendo que pode acontecer de voltar e vai tratar. E o tratamento é esse, é retirar, ponto. Mas criou em mim um processo de ansiedade muito forte. Então, roda, vira e mexe, se ele adoecesse, eu tinha medo de que fosse o câncer voltando. A cada ressonância, eu tinha crises de ansiedade, de choro, eu travava, eu tinha crises de pânico para pegar o laudo dessas ressonâncias, e isso acontecia, se não me falhar a memória, a cada 4 meses. Isso foi, de fato, mexendo comigo, mas de um jeito que foi se agravando por outros fatores. Então, o meu trabalho, que é na área da saúde também, me colocava diante de situações de saúde difíceis. E aqueles momentos me remetiam ao meu momento difícil. E você começa a ver as pessoas levando uma vida normal e você levando sua vida, conduzindo sua vida na base do medo. Medo. E aí virou medo de perder meus filhos. Então, se um gripasse, eu tinha medo. O meu mais novo é muito branquelo e ele comia muita coisa com beta-caroteno. Então ele fez uma beta-carotenemia e ficou com palma da mão, planta dos pés meio alaranjadas. E
Eu olhei para esse menino um dia e eu disse, esse menino está com câncer biliar. E eu fiz o meu marido de madrugada, passar uma madrugada, enquanto eu estava de plantão, em um outro serviço, ele passou uma madrugada com meu filho numa emergência, para fazer exames, porque eu botei isso na cabeça e ele dizia, vou levar, porque eu sei que isso vai lhe deixar melhor, mas isso não faz sentido. E eu lembro hoje, obviamente com alegria, rindo, né, tirando onda, mas foi um dia muito difícil para mim, porque na minha cabeça já estava certo. E eu sabia que o prognóstico era ruim e eu comecei a entrar nessa piração. Eu via o menino amarelo, eu via ele amarelo, não alaranjado. Eu achava ele quitérico. Eu comecei a ter uma espécie de obsessão em olhar a cor do cocô do menino. Então, se viesse um pouco claro, eu achava que era hipocolia fecal, e aí quem tiver dúvida, pesquisa hipocolia fecal, é quando tem essa ausência de cor das fezes, e isso é um sinal importante de obstrução biliar. Geralmente, isso acende uma luz de alerta na gente que entende, e aí que é outra merda, é entender, é saber ser dessa área. E aí eu comecei, eu lembro que nesse dia meu marido ligava, eu tava no plantão e eu fazia, aí ele, olha, assim, é engraçado, porque tem várias crianças aqui tossindo, crianças com muita febre, e fulaninho, que é o nosso filho, menorzinho, tá aqui cantando, se essa rua fosse minha, eu mandava adilhar com pedrinhas de brilhante. Ele cantando na emergência. É visivelmente a única criança sadia. E eu tô aqui pensando, como é que eu vou falar para o médico, a médica, tudo isso que você tá me falando de uma forma que faça sentido, né? Mesmo ela vendo a condição física dele, a clínica dele, não é compatível. E aí eu comecei, você vai exagerar. Você vai mentir, você vai dizer que o cocô dele não tem cor, é totalmente branco, que ele tem muita náusea, que não sei o quê, que ele vomita com frequência. Bom, ele disse que sentiu na cara da pediatra aquela coisa, tipo, eu vou fazer um ultrassom, vou pedir bilirrubina, mas ele tá bem, tá, pai? Isso aqui é porque ele come muita coisa da cor laranja. E de fato os exames vieram todos normais. E aí eu percebi, isso não tá certo. Eu não tô bem. E nesse dia meu marido disse, agora eu tô preocupado com você. Você não tá bem. E eu tinha essa obsessão por doença grave desde que fui mãe. Fui mãe com 18 anos, no meu primeiro, e de fato, quando ele adoecia, pra mim era uma febre. Não era uma febre, pra mim era uma meningite, era uma coisa séria, ele ia ficar internado, ele ia morrer. Só que isso foi ficando cada vez pior. Até que eu passei num concurso que eu fiquei trabalhando num lugar onde era uma UTI neonatológica, ou seja, eu recebia recém-nascidos em situação grave. E o ambiente começou a me fazer mal também. Aí eu fui percebendo que já não era mais a questão de saúde do meu marido somente, já não era mais essa obsessividade por saúde das crianças, mas eu comecei a entrar em sofrimento porque os plantões eram muito pesados. Eu via crianças que acabou de nascer morrendo, sofrendo, sentindo muita dor, sendo entubadas. E quando eu perdia um paciente, eu sofria a dor de perder um paciente, mas o pior para mim era ver a mãe receber essa notícia de que perdeu um filho. E aí, isso no dia a dia foi, e pior, não era dia, era noite, eram plantões noturnos. Isso foi me fazendo muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. De tal forma que eu comecei a não tirar os meus horários de repouso no plantão. Então todo mundo tirava seus horários de repouso, às vezes não só o seu horário, né? Dormia a noite inteira. E eu
Se eu deitasse, eu ficava, meu Deus, se acontecer alguma coisa com aquele menino, eu não vou me perdoar. Porque eu tô querendo dormir, o meu horário de repouso não vale a vida de uma criança. Eu preciso estar lá para ver. E nessa neurose, eu passei a não tirar mais os meus horários de descanso. Comecei a ficar. E aí, dentro disso, não tirava meus horários de descanso. Quando o plantão estava muito tranquilo e eu resolvia deitar, eu não conseguia dormir. E quando eu estava em casa, nas noites que eu estava em casa, eu dormia muito mal e tinha noites que eu não dormia de jeito nenhum. Começou a insônia a impactar. E no outro dia eu estava mal-humorada, com muita dor de cabeça, muita dor, muita dor, muita dor. Dor na coluna e comecei a viver à base de analgésico. Eu sempre sentia dor. Todo dia eu sentia dor. E aí começou o processo de burnout. Então, eu comecei a perceber que eu trabalhava à noite, mas no dia que eu ia dar o meu plantão noturno, eu acordava e na hora que eu abria o olho de manhã, a primeira coisa que vinha na cabeça era: hoje é o meu plantão. E isso já me dava um enjoo, já me dava vontade de chorar. E aí eu comecei a perceber que toda vez, final de tarde, anoitecer, eu ia ficando muito angustiada. Mesmo não sendo os meus plantões. Assistir o sol se pôr, o dia ficar escuro, começou a virar um sofrimento para mim, porque eu ficava pensando: mais uma noite eu não vou dormir, ou mais uma noite tô indo pro plantão. E isso começou a somatizar. Até que começou a chegar ao ponto de eu já não vivia aquele dia do meu plantão. Da hora que eu acordava, eu já sofria até a hora de sair para o plantão. E aí eu comecei a viver contando. Hoje eu larguei, depois de amanhã eu tô de plantão de novo. Bom, passou a ser um sofrimento constante. Mesmo trabalhando na escala de 12 por 60. Eu estava em casa, sofrendo porque tinha que dar o plantão, eu estava no plantão sofrendo porque eu estava lá. E não conseguia mais lidar com essa situação. A insônia começa a fazer você ficar acordado no momento que todo mundo está dormindo. Então, é muito doido a insônia. Não sei como é que ela acontece dentro de outros processos de adoecimento. Enfim, como é que cada pessoa encara a insônia. Para mim, era da seguinte forma. É um silêncio absoluto. Era o único momento que eu podia ficar sozinha, sem parecer que eu estava me isolando. Afinal de contas, todo mundo optou por dormir. Eu tô acordada, tô tentando dormir. De manhã, eu ficava mal-humorada porque parecia que todo mundo tinha tido o direito de dormir e eu não tinha tido. Então, tudo era: eu tô cansada, eu não dormi, né? E aí eu fui entrando num processo de apatia dentro da minha própria casa, de manhã estar na cama deitada, dando pouquíssimos cochilos, assistindo, mas sentar com as crianças, sentar com meu marido. E de noite começava não tem ninguém acordado, e comecei a desenvolver transtornos alimentares. Na verdade, eu acho que já tive episódios de transtornos alimentares na infância e principalmente na adolescência. Eu tenho uma questão com chocolate, muito forte. Mas o transtorno alimentar foi mudando de corpo, assim, foi... O que é que eu quero dizer? As minhas obsessões alimentares, ora era por chocolate, ora era por só leite em pó com banana. E aí, eu vou começar a contar a vocês, né, como era isso. Porque quando eu falo, fica parecendo: comia várias vezes. Não, eram coisas absurdas. Então, assim, eu cheguei a comer 6 barras de chocolate numa noite. E eu só fazia isso na noite. Às vezes eu conseguia dormir, à base de remédio, mas eu acordava na madrugada para comer. Eu cheguei a comer uma manteiga inteira, 200 gramas de manteiga, e um pacote grande de bolacha maisena com 3 torres de bolacha, numa noite. E acordar assim, vomitando copiosamente no outro dia. Mas eu comia.
Não induzia o vômito. Sou péssima para vomitar, então quando eu tô vomitando eu acho até que eu tô morrendo, porque eu nem sei induzir e mesmo quando eu tô passando mal, é difícil eu vomitar. E começou os transtornos alimentares junto com tudo isso. E aí eu me afastei do trabalho. No meu processo de afastamento do trabalho começou um dia que eu percebi que eu comecei a... Antes de ir para o trabalho, eu parava na cama e eu ficava parada assim, olhando para o nada, meia hora, uma hora, e a hora passando, e eu sem conseguir sair da cama, daquela posição para ir trabalhar. Então eu, que era uma pessoa extremamente pontual e responsável, comecei a chegar tarde. Às vezes eu saía de casa, ia bem devagar, escutando alguma música que eu gostasse, eu parava no estacionamento do hospital, na hora de receber o plantão, mas aí eu passava uns 15 minutos dentro do carro chorando. Depois eu passava mais 10 minutos tentando me recompor para não ficar com aquela face de quem estava morrendo de chorar, para subir e receber o plantão. Até que teve um dia que eu subi, depois de ter chorado lá embaixo, e eu não sabia explicar o que era. Eu subi e eu me deparei com a situação em que tinham acrescentado mais 4 leitos. Uma situação específica no estado. E eu entrei na UTI quando uma técnica de enfermagem minha me viu. Ela fez Daisy, e ela veio na minha direção, ela me deu um abraço e eu caí num choro, aquele choro de não ter força. Então ela me suspendeu mesmo, assim, me levou pro quarto. O que está acontecendo? Eu não sabia explicar, eu chorava, tremia. E uma colega estava lá no plantão, era uma colega em comum com o meu marido. Essa colega ligou pro meu marido e disse, vê só, fulana não tá bem, o que está acontecendo? Ela tá aqui, assim, ela não tem condições de ficar no plantão. Ela precisa se cuidar, eu tô preocupada com ela. E meu marido vinha sentindo, mas não tinha ideia de que era nesse nível. Então, me levaram para a própria emergência do hospital. A colega disse, não se preocupe, vá para casa, eu fico no plantão, você não tem condições. Eu fui atendida embaixo e a médica da emergência foi extremamente estúpida comigo. Eu lembro que ela disse assim, você não está vendo que você não tem condições de trabalhar? Por que você veio trabalhar assim? Ela fez um diazepam, meu marido estava no plantão, para não abandonar o plantão, pediu para que o meu sogro e minha sogra viessem me buscar nesse hospital. Eles me buscaram, eu dormi no carro e acordei no outro dia na cama de casa. E já naquele processo, eu não estou conseguindo mais esconder. E aí, inicialmente me afastei por 15 dias, se não me falha a memória. E quando foi o dia de voltar, eu pus a roupa, meu marido foi me levar para o hospital. E quando a gente foi entrando no hospital, eu comecei a entrar em pânico novamente. E dessa vez eu não consegui nem subir. E foi uma crise muito forte, eu não consigo. E aí, depois disso eu entrei aí numa sucessão de atestados. Os atestados em geral eram de 30 dias no início. E aqueles processos desgastantes de junta médica, que não aceita os dias inteiros. Aí depois o meu psiquiatra passou a pedir 60 dias, aí passou a pedir 120 dias, a junta não dava todos, eu voltava para ele me dava mais dias. E eu comecei a tomar antidepressivos, medicamento para dormir, para ansiedade, para as crises de pânico. E até que veio a pandemia. E eu lembro de que eu senti uma pequena melhora antes da pandemia. Antes da pandemia estourar, eu estava numa fase que eu ficava assim, pode ser que eu consiga voltar a trabalhar. Já não era mais aquela coisa, eu não consigo mais fazer nada. Mas veio a pandemia, e aí eu piorei muito na pandemia, muito, e juntou tudo. A ansiedade, a depressão,
passar dias dentro do quarto, de não querer tomar banho, ou não querer comer, ou entrar dentro da roda dos transtornos alimentares, querer comer um saco de 800 gramas de ninho com uma lata grande Nescau, com leite, fazer uma papa e tomar isso o dia inteiro. O dia inteiro, inteiro, inteiro. E me afastar das pessoas e comecei a perceber que o WhatsApp era uma ferramenta que me deixava mal. Mal, assim, não dar conta do WhatsApp. E aí as pessoas, poxa, esquecesse de mim, Daisy, caramba, tu não responde mais, caramba, não sei o que, caramba. E eu, putz, Daisy é um pseudônimo, tá, gente? E eu ficava, putz, eu sou uma amiga horrível. Até que eu entrei numa onda do tipo, caramba, ninguém entende o que eu tô passando. Caramba, ninguém entende porque eu tô me isolando. Eu não quero atender. Eu passei a não atender ligações, a não responder, a deixar para responder depois, a não querer mais falar sempre as mesmas coisas. As pessoas perguntavam, e aí, como é que você tá? As pessoas do hospital mandavam mensagem para mim, eu evitava olhar o celular porque tinha medo de ter pessoas, colegas de trabalho, perguntando por mim e eu ter que dar alguma resposta. Então, essa fase, para mim, foi a pior. E aí eu percebi que as redes sociais me faziam, estimulavam a compulsão a compras. Então eu também parei de usar a rede social. E todo mundo que me conhecia via que eu usava a rede social, eu respondia WhatsApp e dizia, caramba, tá acontecendo alguma coisa estranha. E todo mundo, você tá bem? Nunca mais vi nada, nunca mais vi uma postagem. Nossa, tá acontecendo o quê? E ninguém sabia o que estava acontecendo. No início a gente carrega esse estigma da doença, que a gente acha mesmo que é estranho estar doente, estar com um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. A gente tem vergonha, a gente não quer encontrar as pessoas, então eu comecei a determinados shoppings que eu sei que eu sempre encontrava pessoas próximas, eu não ia mais. Eu comecei a evitar lugares que eu sabia que eu ia encontrar alguém conhecido. Eu comecei a fazer compras pela internet de tudo, já não saí de casa. Eu era uma pessoa que gostava muito de andar em shopping. Eu comecei a entrar nessa onda de me esconder das pessoas. Eu não queria que ninguém me visse. E não queria explicar nada a ninguém. E os atestados, foram se somando. Ao todo, eu cheguei a ficar afastada 1 ano e 4 meses nesse processo. Mas e aí? Essa jornada que começa com esse afastamento, a priori, como algo de fato assim, o mais crítico, mas obviamente começou com o diagnóstico do meu marido e já tinha um modus operandi ali no meu antigo relacionamento, né, na infância, na minha baixa autoestima, enfim. Só que agora o estopim, o start foi dado quando eu deixei de ser essa pessoa como profissional, que era aquilo que eu mais me orgulhava. Eu venho de uma família que as pessoas basicamente não têm nível superior e eu sou a pessoa mais próspera de todos os primos e tios, todos. Então, o que ainda me fazia ter autoestima era ter um curso superior, é estar fazendo mestrado, é ser essa potência que eu achava que eu era. De ter 3 empregos, de estar em UTI, de trabalhar em SAMU, de ler, de estudar, de ser rata de concurso. Mas aí
a condição que eu me vi totalmente inútil, precisando me afastar. E quando a gente se afasta do trabalho, as pessoas dizem assim: você está num momento que você precisa se cuidar e cuidar daquilo que é mais precioso para você, que é a sua família. Então eu comecei, quando deu esse start, eu fui inútil profissionalmente, inútil para me autocuidar, era assim que eu me sentia, e inútil para ser mãe, esposa, filha. Então, para mim, nada mais fazia sentido, porque eu não conseguia servir para nada, nada. Nem para atender aquelas orientações de é o momento de você olhar para você, eu não conseguia. É o momento de você se cuidar, eu não conseguia. Aproveita esse momento para fazer coisas diferentes e afinar o vínculo com seus filhos, eu não conseguia. Então eu não conseguia fazer nada, eu paralisei.